Pare tudo! Se você perdeu a nossa aula ao vivo ou quer rever cada detalhe com calma, preparei uma edição especial que vai te ajudar a criar uma peça cheia de charme. Hoje você vai aprender como fazer o aventalzinho da boneca Tuxe Marie em poucos passos, fácil e encantador. Os moldes são grátis. Esse aventalzinho é aquele detalhe que transforma a boneca, dando um acabamento encantador e um toque todo especial. O melhor é que o processo é super simples. Em poucos passos você vai dominar a técnica e ver como é fácil criar peças que fazem toda a diferença no resultado final. Muitas artesãs me perguntam qual o melhor tecido para fazer o aventalzinho ou como fazer para o aventalzinho não desfiar, qual o tamanho ideal, e eu respondo tudo durante essa nossa aula. E para facilitar ainda mais, os moldes gratuitos já estão disponíveis para você baixar aqui na descrição. Eles vão te guiar no corte certo e sem erro para que o seu aventalzinho fique no ponto exato. Com o molde nas mãos, metade do trabalho já está feito. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Luz, designer de bonecas e a mente criativa por trás da Boneca de Trapo e Companhia. Minha missão é transformar retalhos em sonhos e ajudar você a se tornar uma artesã de referência. Eu já deixei tudo organizado aqui. A aula editada, os moldes prontos e o passo a passo completinho. Está preparada? Então bora para a mesa de trabalho? Você vai receber esses moldes e hoje nós vamos fixar no aventalzinho e você recebe também o molde do aventalzinho da boneca, tá? Essa boneca é uma boneca grandezinha, ó. Ela é altinha, tem um chapéuzinho, por isso que ela teve esse cabelinho assim com a lã de Maria Chiquinha, tá? Por conta do chapéu. Aí, essa semana, eu vou mostrar pra vocês agora, eu acabei fazendo uma nova versão dela, que é a bonequinha com o cabelinho crespo. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa bonequinha também. Ó, o vestidinho é igual, esse aqui só está em uma cor diferente. Mas o cabelinho dela, ó, é crespinho e está preso, tá vendo? Então, eu vou ensinar a fazer os dois modos na hora de fazer o cabelinho. Você vai aprender a fazer das duas maneiras, tanto do cabelinho com o chapéu, como dessa aqui também, tá bom? Na hora de cortar o aventalzinho, essa tira, você vai deixar o meio aqui dobrado, que é pra ficar uma tira larga, grande, tá bom? E aí, você corta aqui dobrado, então ela vai ficar dupla, vai ter o dobro desse tamanho. Essa parte do dobrado, a gente vai costurar na parte frontal do aventalzinho da boneca, tá? Então, vamos lá, ó. Iniciando, você cortou a sua tira, nós vamos costurar dessa maneira, daqui pra cá e daqui pra cá. Então, como vai ficar? Costurando aqui, ó, você costura nessa pontinha, faz a curva, vem costurando até aqui. Do meio pra cá, você vai deixar 6 centímetros. É 6 centímetros e meio, vai ficar melhor. E do meio pra cá, você vai deixar também 6 centímetros. Por quê? Porque aqui você depois vai encaixar a parte de baixo do avental, tá? Então, ó, fez a costura de um lado, veio até aqui, deixa 6 centímetros de distância até o meio, mais 6 centímetros do meio pra cá e continua a sua costura até aqui na curva, tá? Depois de tudo assim, costuradinho, nessas partes assim, ó, que tem um biquinho, você vai sempre cortar na diagonal esse excesso de tecido. Cuidado para não pegar na sua costura, tá? Então, ó, tanto aqui, nessa parte aqui, quanto aqui. E do outro lado também. Por quê? Porque assim, na hora que você virar, vai ficar bem bonitinho, não fica engruvinhado por conta do excesso de tecido, tá bom? Então, sempre faça assim. Aí, você desvira a sua peça, de preferência, você usa um pincel ou se você tiver o vira-bonecas, né? Alguma coisa assim que você tenha. Você vai desvirar a sua peça por essa parte que você deixou sem costura, né? Então, você desvira. E
procura acertar bem a costurinha lá dentro com o que você tiver. Ó, eu tenho um vira-bonecas, tá? Mas eu uso só essa parte, não uso aquela outra do canudinho. E ela me ajuda a desvirar, passar aqui pro lado direito, né? Então, ó. Vamos lá. Depois que você desvirou, acerta bem toda a costura pra ficar bem na beiradinha, né? Se você quiser depois, se você quiser não, nós vamos passar um pesponto aqui a volta toda, para que fique bem assentadinha essa costura. Então, você percebe que ficou uma abertura aqui na frente? É nessa abertura que nós vamos encaixar depois a parte de baixo do aventalzinho. Como fazer o aventalzinho? Meninas, eu costumo fazer o aventalzinho duplo. Por quê? Ele dá um acabamento melhor e um caimento melhor também. Mas se você quiser fazer com uma parte só, também não tem problema nenhum, tá? Então, como você vai fazer? Você vai costurar toda essa volta aqui, ó. Você costura desde aqui de cima, dá um retrocesso e a volta toda. O avental também é interessante que você deixe só meio centímetro por conta dessa curva, para que não fique muito tecido engruvinhado lá dentro na hora que você desvirar, tá? Aí, você vai desvirar o seu aventalzinho, desta maneira, arruma bem a costura para que ela fique bem na beiradinha, tá? Ficando assim na beiradinha, é mais fácil de você colocar a sua renda. Eu gosto de colocar renda no meu aventalzinho. Quer ver que bonitinho? Ele tem uma renda aqui, a volta toda. Então, é isso que eu costumo fazer com o avental. Por quê? Porque nessa boneca, deixa eu mudar a câmera aqui para todo mundo ver. Nessa boneca, o vestidinho não tem renda na parte de baixo, tá vendo? Por que que ele não tem renda? Porque já tem renda na calcinha, já tem renda no aventalzinho. Então, aqui a gente deixa sempre para não ficar muito sobrecarregado, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, você desvirou o seu aventalzinho e agora a gente vai costurar a volta toda com uma rendinha. Como que você faz? Você vai pegar uma renda que você goste, que combine. Sabe que eu gosto de fazer com renda de um tom, às vezes, diferente, que é pra dar mesmo um destaque na boneca, né? Então, ó, você colocou a sua renda a volta toda aqui do seu aventalzinho. Como você vai fazer? Olha, você procura deixar a parte do miolozinho, se for uma florzinha assim, por exemplo, a parte do miolozinho pegando na beiradinha do seu avental. Por quê? Porque daí na hora que você for costurar, você vai ter essa rendinha assim, ó, pra fora da sua peça. Então, fica bem mais graciosa, tá bom? Então, ó, colocou, você vai alfinetar a volta toda. Lembrando, meninas, que na hora da curva aqui, ó, a gente tem que dar uma dobradinha na renda, lembra disso? Porque senão ela fica assim, ó, repuxando assim pra cima. Então, você dobra essa rendinha, assim, ó, pode ser dessa maneira, entrando um pouquinho essa parte aqui embaixo da outra, coloca o seu alfinetinho pra segurar nessa dobrazinha. E durante toda a curva, se você sentir que ela não tá assentando, você faz essa dobra, tá? Nossa, que alfinetinho bom. Assim. Aí, você vem mais um pouquinho com ela e faz outra dobrazinha aqui, ó, na curva. Tá vendo? Porque quando você faz a dobrazinha aqui, ela assenta, ela não vai ficar querendo levantar. Então, você dobra como se estivesse faltando renda, né, no pano aqui. E você coloca sempre o seu alfinete para segurar essa florzinha dessa maneira, tá? Bom, continua a volta toda, lembrando de deixar a pontinha da renda aparecendo para fora, né, do seu aventalzinho. E faz a mesma coisa do outro lado, ó. Quando começar a curva, você já vai entrando com a florzinha meio dobradinha, tá? Passa assim a sua costura a volta toda e nessa parte aqui do tecido duplo, essa parte aqui do tecido dobrado, você vai passar 2 costuras
de franzido. Como que é uma costura de franzido? É aquela costura que você passa com o ponto bem largo da sua máquina, o mais largo possível. Na minha máquina é o ponto número 5. Então, você passa bem largo e você vem um dedinho aqui, ó. Você pode deixar um dedinho aqui, começa aqui no aventalzinho, um meio pezinho de máquina, ou seja, um meio centímetro aqui, você vai passar e passa mais uma costura um pouquinho abaixo. Fica dessa maneira aqui, ó. Eu já costurei a volta toda na máquina. Eu, dessa vez, costurei com costura reta, mas você pode fazer, se você estiver fazendo com um tecido sem ser duplo, você pode já passar com o zigue-zague, que você já dá acabamento no que tiver embaixo, tá bom? E aí, ó, passa as duas costurinhas aqui, ó, uma ao lado da outra. Eu tenho uma regra que é para que eu sempre consiga distinguir, né? Nunca me confunda, porque é mais fácil você puxar depois o franzido pelo lado avesso. A linha da bobina, ela fica mais reta, sabe? Então, eu procuro sempre passar essa costura de franzido do lado direito, porque aí eu pego aqui do lado esquerdo, ó, desculpa, do lado avesso, e eu puxo e ela franze certinho, tá vendo? Até quando eu vou franzir isso? Até que essa parte aqui do avental tenha 12 centímetros, tá bom? Então, você puxa dos dois lados, nunca puxe de um lado só, por quê? Se você puxar de um lado só, é provável que você acabe tirando toda a linha. Então, você puxa um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, e aí você verifica se tá com 12 centímetros, que é o que você precisa para ficar bem gracioso ali na frente da sua bonequinha, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu tô com 11. Aí, se você tiver um pouquinho menos, você dá uma ajeitadinha aí para que fique com 12 mesmo, tá? Meninas, então, como que a gente faz para continuar? Ah, deixa eu mostrar uma coisa antes. Olha que belezinha! Todas as bonecas das nossas alunas participaram desse desfile. Eu agradeço muito a vocês que me mandaram as fotos. Estão de parabéns, porque as bonecas foram muito, muito elogiadas, viu? E assim, essa é a bruxinha da Nancy, essa é a Grace Marie da Sandra. Olha que graça. Da Nancy, a bailarina, a Sandra e a Nancy estão em altíssima produção, né, gente? Olha que gracinha, fofurinha da Nancy. A bonequinha de Natal, é da Nancy também essa. Olha a Grace Marie, que graça. E assim, o bebezinho. E é isso, meninas. Parabéns a vocês, viu? Parabéns, parabéns. A gente tem que colocar essa parte encaixadinha nesta parte aqui que nós deixamos aberto, tá? Então, como a gente faz isso? A gente vai colocar... A gente dobra, né? Um pouquinho assim, com a mão ou com o ferro. Você verifica como que você se sente mais à vontade. Faz a dobrinha aí dessa sua aberturinha, né? E aí, meninas, você coloca o seu aventalzinho encaixado mesmo, ó. Você verifica o meio, aonde que tá o meio dele. E você posiciona bem no centro aqui do dessa parte aqui do cos, né? Tá? Dessa maneira. Como que você pode fazer? Você pode primeiro costurar aqui, ó, no avesso, com direito, né? Você costura. E aí, depois você só vira e rebate a costura. Aí, você coloca esse aqui encaixado aqui dentro. Para quem tiver mais facilidade, só faz a dobra, alfineta aqui dentro, ó. De maneira que fique todo mundo na mesma altura, tá? Porque ela tá franzida, ela tem a tendência de a parte central vir mais para baixo. Então, você não faça isso. Você alfineta para que ela fique certinha, né? Todo o aventalzinho na mesma altura, para não dar problema para vocês diferença, tá bom? Então, ó, bem aqui, bem na parte que você deixou aqui aberto, né?
você vai alocando aí e coloca o seu alfinetinho. Pode fazer em 2 vezes? Pode, mas sabe o que acontece? Aqui nós estamos pequenininho o espaço, então é legal que você já deixe tudo certinho para você passar uma vez só a costura. Então, você alfineta assim, depois você já vem com a outra parte e alfineta também, tá? Então, vamos lá. Ó. Dobra a partezinha de cima também por cima, tá vendo, ó? Verifica se você tá fazendo certinho, se aqui não vai ficar com nenhuma dobra feia, né? Porque a gente tem que deixar aqui bem acabadinho, tá? E vai alfinetando pra ficar em ordem e bonitinho. Vê aqui atrás, tá tudo certo. Pega o seu alfinetinho aí. Tem várias maneiras de fazer isso, viu, meninas? Vocês vejam qual que vocês acham mais tranquila, qual que vocês se adaptam melhor, né? E façam, tá? Então, ó, dobrei de um lado, dobrei do outro, ponho o alfinetinho. Depois você olha do avesso pra ver se tá certinho, né? Mas tá tudo certinho. Aqui, se você colocar o ferro, ele fica bom porque ele já deixa bem certinho, ó, o seu cos. Ó, que belezinha, tá? Vai passar a costura agora, aqui um pespontinho, desde essa parte aqui, ó, na costura, vem a volta toda, passa aqui por cima e termina nesse lado aqui. Eu costumo colocar o alfinete justamente por conta da costura ficar bem na beiradinha, tá? Então, eu dou uma alfinetadinha rápida e daí eu passo a costura, fica melhor. Se você quiser também, você pode passar o ferro, né? O ferro também ajuda bastante. Tem gente que costura, gente, com o ferro ali do lado, que já vai, passa o ferro, acabou. Eu não tenho esse costume, não, mas eu lembro que a minha avó, ela era costureira estilista lá em São Paulo. Ela era das boas, ela fez meu vestido de noiva. E ela usava o ferro assim como uma ferramentazinha assim que nem a tesoura, ficava ali do lado dela. Aí. E eu gostava da tesoura dela que cantava. Como que é a tesoura que canta, alguém sabe? É aquela que quando você vai cortar o tecido, ela faz croque, 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 por conta de estar na madeira da mesa. Ela me dava tesoura para eu brincar, eu era pequena e eu falava assim, não, vovó, eu quero a que canta. Aqui, meninas, olha que belezinha. Agora é só passar a nossa costurinha lá na máquina, que belezinha. Agora é só cortar o excesso de linha, né, gente? Ó, corta. E nós já temos o nosso aventalzinho pronto, tá? Que é uma belezinha, né? E olha só como esse aventalzinho vai deixar a nossa Tuxe Marie ainda mais charmosa e cheia de personalidade. Em poucos passos você criou uma peça delicada que transforma completamente o visual dela, com um acabamento que encanta os olhos e aquece o coração. Nessa aula você aprendeu como foi fácil e rápido fazer esse aventalzinho que traz um toque todo especial. E na próxima aula vamos completar o look. Faremos o sapatinho super fácil e a calcinha da boneca, deixando ela pronta para arrasar. E se você já se inscreveu no canal, lembre-se de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Um beijo e até a próxima aula.